Alô, pessoal do oitavo ano. Toda quinta-feira eu vou estar trazendo atividades para vocês de matemática e, quando for necessário, para complementar aquilo que é transmitido pelo Centro de Mídias, né, eu vou postar também as aulas do Centro de Mídia, que já estão no Facebook ou no YouTube, e, quando necessário, vou fazer uma pequena videoaula para esclarecer um pouco sobre a matéria, para ajudar vocês. Hoje, nessa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre probabilidade. Probabilidade, o que seria probabilidade? O número de chances, né? O número de chances de alguma coisa acontecer. Essa coisa que pode acontecer se chama evento, recebe o nome de evento. E o total de casos possíveis para esse evento é chamado de espaço amostral. Então eu vou dar exemplos depois, mas a probabilidade é, na verdade, uma razão, uma divisão entre duas grandezas, entre dois números. Nós vamos dividir o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis, pelo total de casos possíveis. Então, como exemplo, fácil, rápido, eu posso... Um exemplo clássico aqui é o lançamento de um dado. Quando se joga um dado, isso é um experimento. E no lançamento de um dado, os resultados poderão ser o seguinte: número 1, número 2, ou número 3, ou número 4, número 5, ou número 6. São só esses 6 resultados possíveis, porque o dado tem 6 faces, um número cada face dele. Então, quando eu pergunto qual a probabilidade de eu jogar um dado e dar um número par, então eu preciso contar quantos são os casos favoráveis aqui nesse caso, para dar par. Quais são os números pares que existem no dado? Nós temos o 2, o 4 ou o 6. Então nós temos um total aqui de 3 números, 3 possibilidades, não é isso? 3 números que são pares no dado. Então o cálculo da probabilidade vai ser número de casos favoráveis, está aqui, 3, dividido pelo número de casos possíveis, que é o conjunto todo de todos os resultados possíveis. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são 6 resultados possíveis. Então a probabilidade de dar o número par é 3 sextos. Ou melhor, se a gente simplificar essa fração por 3, simplificando a fração, 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é 2. Então é meio, probabilidade meio, ou seja, metade de chance de dar par e a outra metade de chance também de dar ímpar, Porque o restante dos números são ímpares. Se são 6 números no dado, metade é par, metade é ímpar. Ou seja, 3 números são pares e 3 números são ímpares. Então a probabilidade é metade, ou seja, 50%. Se a gente fosse transformar isso aqui em porcentagem, a fração meio é 50%. Lembre que no começo do ano a gente já aprendeu como transformar número fracionário ou número decimal em porcentagem. Mas se você esqueceu, eu vou dividir o número 1 por 2. O numerador pelo denominador. Quanto que é 1 dividido por 2? 1 é menor do que 2. A gente começa com 0, vírgula, acrescenta um 0, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10, não sobra nada. Então, em decimal, a fração meio é 0,5. Mas 0,5 para a porcentagem, aí ficou fácil, porque é só a gente andar com a vírgula 2 casas para a direita, ou seja, 2 casas de centésimos, da porcentagem, do 100 da porcentagem. Então, andando uma casa fica 5, andando mais outra casa, você já sabe que fica 50%. 50% de chance. Poxa vida. Metade das chances, outro exemplo em relação ao dado qual a probabilidade de dar um número maior do que 2? Bom, no dado, os números maiores do que 2 são maiores, O 2 não pode contar. São o 3, o 4, o 5 ou o 6.
que nos dá um total de quantos números? 1, 2, 3, 4 números são maiores do que 2. Tá? Então, agora a gente pode calcular a probabilidade. Probabilidade de se jogar um dado e dar um número maior do que 2 será o número de casos favoráveis, ou seja, 4, dividido pelo total de casos possíveis, 6, os 6 dados, os seis números do dado. Né? Também posso simplificar a fração. Vamos dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. 2/3. Se a gente for transformar isso em porcentagem, até podemos, mas não vai dar um número exato. Vai dar uma porcentagem com vírgula lá. 2/3. Aproximadamente 66,666%. A gente pode arredondar isso aqui para 67%, mais ou menos, de chance. Outro exemplo clássico, quando se fala em probabilidade, é uma caixa cheia de bolas numeradas. E essas bolinhas numeradas, no caso do meu exemplo aqui, numeradas de 1 até 50. Então tem 50 bolinhas lá dentro da caixa. Ao retirar uma bola ao acaso, sem ver que número que eu estou retirando, qual a probabilidade de que esse número, que essa bolinha tenha um número menor do que 10, por exemplo? Menor do que 10. Então eu pergunto, quantas são as bolinhas na caixa que são menores do que 10? Olha, são as bolinhas que contêm o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A 10 não, porque tem que ser menor do que 10, não só esses aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 resultados possíveis, favoráveis, né? Então a probabilidade será esses 9 casos favoráveis dividido pelos 50 resultados possíveis. Sim, porque tem 50 bolinhas dentro da caixa, dentro da urna, né? 9/50 não dá para a gente simplificar, né? Mas se você não dá, né? Não dá por 2, não dá por 3. Mas se a gente dividir o 9 por 50, 9 dividido por 50 vai dar 18. Posso fazer o cálculo aqui. 9 dividido por 50 é a mesma coisa que 18 centésimos, né? 18 centésimos vai dar 0,18. Quer ver? Ó? Fazendo a continha. 9 dividido por 50. 9 é muito pequeno. Coloco um 0. Fica 90. 90 eu posso cortar o 0 com esse. 9 dividido por 5 é 1. Sobra 4. Posso continuar acrescentando um 0. 40 já tem na tabuada dos 5. É 8. 8 vezes 5, 40. Realmente, 0,18. 0,18. Andando com a vírgula 2 casas para a direita, vai ficar exatamente 18%. 18% de chance de se retirar uma bola menor do que 10. Dessa urna com bolas numeradas de 1 até 50. Outro tipo de exemplo a respeito da mesma urna com 50 bolinhas, qual a probabilidade de retirar uma bolinha e ela conter um número que é múltiplo de 4? Gente, quando aparecer a palavra múltiplo, significa os números que estão na tabuada do 4. Né? Então, como começa no 1, os múltiplos serão o 4, e aí faz a tabuada do 4 aqui. 4, o 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 9, 36, 4 vezes 10, 40. Acabou? Não, eu tenho que chegar até próximo dos 50 aqui, ó. 4 vezes 11, 44, mais 4, 48. Pronto. O 48 vai ser o último múltiplo de 4.
antes do 50. Porque o próximo múltiplo de 4 vai ser o 52, já não vale. Né? Só vale até o 50. Então, deu um total de quantos números? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 números favoráveis. 12 números. Então, a nossa probabilidade será esses 12 números favoráveis, que são os múltiplos de 4, dividido por 50 números, porque na urna tem 50 números. Tá? 12 sobre 50, mesma coisa que 24 sobre 100, ou seja, 0,24 em número decimal e em porcentagem 24%. Tá? Tem uma porcentagem um pouco maior do que o exemplo anterior. E é isso. Tá? Gostaria que vocês tentassem fazer as atividades que eu deixei para vocês. Até a próxima quinta. Valeu, pessoal!